Olá, seja muito bem-vindo ao Instituto Luiz Mário Moutinho. Eu sou Luiz Mário Moutinho, um prazer ter você aqui no nosso canal do YouTube. Se você não acompanha o nosso canal, assina, clica no sininho, que é para receber sempre as novidades aqui do nosso canal, do nosso bate-papo tão diversificado, né? Por aqui passaram já várias pessoas sobre os mais diversos temas, mas sempre se relacionando um pouco com o direito. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e a sua utilização na advocacia, mais especificamente. E para isso eu estou recebendo aqui no Instituto nada mais, nada menos do que Rafael Figueiredo, meu amigo. Seja bem-vindo, Rafael. Prazer ter você aqui. Rafael Figueiredo, para quem não conhece, é procurador do Estado de Pernambuco, é o vice-presidente da Imprel. Rafael Figueiredo foi controlador do município do Recife, né? Você foi o procurador-geral do município também. E, enfim, é um jovem, mas com uma experiência danada e um apaixonado por tecnologia, né? Vive ali fuçando. Eu converso muito com o Rafael e de madrugada e vai dormir, Rafael. Bom, nós vamos conversar, Rafael, sobre inteligência artificial. Dá aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para quem está assistindo. É isso aí, Luiz. Que honra estar aqui nesse instituto que vem fazendo a diferença na vida de inúmeros profissionais. Desde que eu conheci você, que a gente logo se apaixona, se derrete por esse cara extraordinário que é Luiz Mário Moutinho, e ver o instituto trazer uma pegada nova na educação, eu fiquei apaixonado, porque aquela educação tradicional do MEC que segue uma grade, começa pelo nome, grade, gente. Grade é coisa de prisão, né? E a gente vem para cá, tem uma educação que é baseada em problemas, onde os professores são pessoas que realizam, não é um cara que nunca empreendeu, é um cara que está na atividade jurídica, e isso faz com que o nível da advocacia pernambucana e brasileira, porque aqui não se limita a Pernambuco, se evolua muito rápido. Eu fiquei apaixonado aqui pelo Instituto, e tal qual eu fiquei apaixonado pelo Instituto, minha trajetória também me fez fazer um pouco dessa transição de misturar direito com tecnologia, e eu acho que nós vamos fazer um bate-papo incrível, porque nós estamos vivendo aqui literalmente uma ebulição, é um terremoto que várias Kodaks, vários escritórios muito consolidados podem cair se não estiverem atentos, né? Mas também vários jovens advogados podem emergir, e é sobre esses dois públicos-alvos aqui, entre grandes advogados já consolidados que precisam ficar atentos para não virar uma Kodak ou não virar uma Nokia, e também jovens advogados que pensam que o mundo jurídico é muito difícil de entrar. Com a inteligência artificial, com a fusão da individual e a artificial, a prosperidade pode chegar muito mais perto. Por isso que a gente está muito empolgado, Luiz, de estar aqui debatendo isso hoje. A gente montou um curso, né, sobre... Mas a gente não vai falar de curso hoje não, né? Vai falar sobre isso não. Mas é só para saber, a gente montou um curso sobre o novo mundo da advocacia, né? E no finalzinho ali de advocacia IA, destacando, que é para mostrar que é de inteligência artificial. A gente vai bater uma bola sobre essas questões usando a inteligência artificial, mais especificamente o ChatGPT, que já tem concorrente, né, Rafa? Vamos começar pelo ChatGPT, né? Falar um pouco de inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente que é da área jurídica, eu vivo fuçando. Eu não me considero um dinossauro em termos de tecnologia. Apesar dos cabelos brancos, da barba branca, dos 30 anos de magistratura, eu procuro estar sempre antenado. Eu lembro que do meu pai, meu saudoso pai, né, que advogou com papel, com a fichinha do escritório, né? A tecnologia mais avançada que ele tinha logo quando eu estive por ali com ele, nos anos 90, era uma máquina elétrica, né? E aí o avanço da tal máquina elétrica, ela passava a apagar. Ela tinha uma pequena memória que ela apagava a linha, se você errasse, ela voltava a apagar a linha, e isso era o que tinha de mais moderno. Eu estou falando de 30 e poucos anos. Depois vem os computadores, né? Na época era fax, não tinha WhatsApp, né? Era fax, celular, nem pensar. Né? Nem pensar. E eu não estou falando do século retrasado, não. Estou falando em menos de 40 anos, a gente sofreu todo. Eu ainda alcancei telex. Muita gente sabe nem o que é telex. Se você está me ouvindo aqui não sabe, vai lá no Google e procura ver, pede uma foto de um telex, para você ver como era a comunicação naquela época. E hoje a gente tem essa velocidade,
essa quantidade, essa massa enorme de dados e, mais importante, os processadores, né? Eu acho que tem um tripé aí. A internet, volume enorme de dados, de informações que se acumularam ao longo desses anos, e a capacidade de processamento desses dados. Mas inteligência artificial não é coisa nova. Ela se abre, ela se populariza agora para a gente passa a ter um acesso. Mas inteligência artificial já é ali dos anos 60, salvo engano, se a memória não está me traindo. Fala um pouquinho aí. Vamos lá, história. Turma. O que Luiz aqui, nessa breve história que ele falou aqui, ele trouxe inúmeros conceitos desse novo mundo, né? O primeiro que ele falou aqui, que eu acho muito importante para vocês entenderem como funciona a curva de adoção da tecnologia, é entender o tempo que ela se democratiza, né? Eu vou dar um dado para vocês, que vocês vão ficar assustados como a relatividade do tempo está cada dia ficando mais rápido e mais intenso. Henry Ford lá popularizou o carro mais ou menos em 1907, quando ele conseguiu tornar a produção do carro em larga escala. O carro já existia, mas era uma coisa inacessível, praticamente ninguém tinha, e Ford criou lá o primeiro carro que ele produziu em massa, só era preto, era todo padronizado, e ele conseguiu fazer a produção em massa. De 1907 para ter 50 milhões de veículos rodando no planeta Terra todinho, demorou mais de 50 anos. E quando a gente vem agora para o ChatGPT, né, parece que é uma coisa velha, né? O ChatGPT começou no finalzinho de 2022, né? E em 2 meses ele já teve 100 milhões de usuários. Meio Brasil. Meio Brasil. É assustador. Assustador. Como a curva de adoção da tecnologia é rápida. E Luiz falou também que a IA não veio do nada. A gente, nesse curso aí, a gente vai falar dos 6D de adoção de uma tecnologia, né? O primeiro parece o deslumbramento. Todo mundo, meu Deus, é fantástico. É meio que a IA. Lá, o Alan Turing, que assistiu aquele filme Jogo da Imitação, esse cara foi muito importante para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, porque ele conseguiu decifrar a criptografia alemã, exatamente, que era a mais sofisticada do mundo. E esse cara criou um artigo chamado Como as Máquinas Podem Pensar. Esse cara que foi praticamente um dos pais da IA. E ele conseguiu aí, já em 1960, despertar esse deslumbramento. Será que as máquinas podem pensar? Depois vem uma fase de decepção, né? Porque não tem tecnologia, é o segundo D. Não tem tecnologia ainda apta a tornar abundante. A internet existia, começou a existir além na década de 70, né? Isso foi em 50. A internet só veio existir um pouco depois, na década de 70, mas era coisa para grandes governos, para grandes empresas, né? Era a intranet interna, né? E depois, ao longo do tempo, ele vai chegar até o último D, que é o da democratização, tem a desmonetização, enfim. Tem alguns outros Ds que eu vou deixar reservado aí para esse curso, que vai ser muito importante para vocês verem, pegar a próxima curva, né? Porque também uma das características daqueles que vão surfar nesse tsunami chamado transformação digital, Luiz, é o cara olhar a próxima curva, né? Todo mundo vê assim, metaverso, criou uma euforia, né? Pois é, e acabou, né? E acabou, né? Mas será que quem caladinho ali tá pensando na próxima curva, ele não vai vencer uma próxima curva? Por quê? Deixa eu chamar vocês para pensar comigo. Hoje, realidade aumentada, 5G está espalhado por todo canto? Ainda não. Está começando a falar em 5G. Pode ser que a tecnologia tenha sido a barreira de acesso. Exatamente. Está começando a se falar em 5G. Quando o 5G estiver democratizado, que é a democratização, a realidade aumentada, que é onde o metaverso se insere, a realidade virtual, vai se tornar muito mais acessível e muito fácil de você utilizar. E quem começou antes vai ter uma grande vantagem competitiva, né? É um pouco desses insights que a gente vai dar aí nesse curso. Não, e assim, surgiu o ChatGPT, então eu fiz logo, quando saiu o Plus, né, que você paga ali $20 por mês, eu fiz logo para poder fuçar. Isso é muito legal, mas quem não usou ainda vai usar, você vai ficando viciado, né? Você vai dialogando com a máquina e vai ficando, as suas ideias vão explodindo. Você, será que ela faz isso? Será que ela faz aquilo? Então termina sendo um brinquedo. Só que
dá para você não é um brinquedo, né? É uma ferramenta para você. Quem é do escritório de advocacia vai ficar mais claro agora. É um estagiário maravilhoso. É isso. Né? Ele não vai substituir você, mas vai ajudar muito, vai potencializar muito a sua atividade profissional, né, como um auxiliar, como um assistente. Vai ajudar demais. É como a Alexa, né? Mas ela erra. Alexa, toca tal música. Aí ela toca a música errada. Ela erra, porque você dá o input, ela é uma inteligência, como diz, artificial, a saída, às vezes, não é exatamente aquilo que você queria. Como ser humano, se você não se comunica bem com o outro, a resposta que ele vai dar não é aquilo que você queria. Se você não é objetivo, claro, direto, a outra pessoa não vai entender e a ação dela não vai ser exatamente aquilo que você espera. É a mesma coisa, Só que com uma diferença, né, uma pequena diferença. O ser humano, e aí é porque ele é inteligente mesmo, quando a gente dá um input, né, Rafael, me dá isso aí, por favor, né? E eu não especifiquei o que é que ele quer e tem vários objetos. Mas Rafael tem a inteligência de saber, naquele contexto, mesmo sem eu especificar, me dá isso aí, ele sabe que é um lápis porque eu estou querendo escrever num quadro negro, eu estou escrever em algum lugar. Se eu disser, me dá isso aí para o ChatGPT, ele não vai conseguir me dar a resposta porque eu não fui preciso. Mas, enfim, o ChatGPT teve esse momento, esse ápice, né, em 2 meses, aí, 100 milhões de pessoas, mas nós já estamos falando em outras inteligências artificiais, né? Tivemos aí o Bard, né, da Google. Eu experimentei. Não achei muito legal, não. Não achei muito legal, não. Não sei qual foi a experiência de Rafael. Eu vou explicar um pouco sobre isso que o Luiz está falando. Assim, realmente, a gente vai ver aí um hecatombe de novas IAs, aí, de novos agentes, né, surgindo por aí. Um deles é o Bard, que de fato, toda inteligência artificial ele começa como um bebê. Nenhum bebê sai já correndo, né? Ele primeiro tem que engatear, leva umas quedas e tal, até conseguir andar e daqui a pouco tá correndo. Qual é a grande vantagem que o Bard vai ter, Luiz? O Google hoje é o cara que mais domina mapas no planeta Terra, né? Quem é a principal empresa de mapas? Google Maps. Google Maps. Quem é a segunda? O Waze. Quem é o dono do Waze? Google. Quem é o dono do YouTube? Para vocês terem uma noção de relatividade de tempo, 1 minuto no YouTube, Luiz, equivale a 500 horas de conteúdo. 500 horas de conteúdo. As pessoas no mundo todo produzindo conteúdo e 1 minuto carregou-se 500 horas de conteúdo. É muita informação, né? Esses caras têm o maior detentor de informação do planeta Terra e tem um market share, né, a participação no mercado de buscas, onde as pessoas têm intenção, né, de 87%. Né? Então, em termos de poder computacional, né, o Google tem mais parâmetros do que o ChatGPT. Sim, até porque o ChatGPT ele só tem base de dados própria até 2021, novembro de 2021, né? Isso. Embora tenha um plugin nele que você clica, né? Alguns plugins você clica e ele sai e vai para a internet. Mas vai para onde? Vai para o Google, vai para a base, é emprestado, é um caminho emprestado. E o tempo, né? Ele vai pegar alguma coisa ali rápido e já lhe dá a resposta, mas o do Google não, ele vai na base dele mesmo, na própria base. Também tem ali o Bing, né? Da Microsoft, que foi embutido no ChatGPT, né? Era um plugin que você colocava lá exatamente para o ChatGPT em razão dessa limitação temporal, né, de só ser em novembro, mas com esse plugin de busca da Microsoft embutido nele, ele podia também fazer buscas. Só que a Microsoft já tirou de dentro do ChatGPT, já deixou de ser um plugin e colocou o chat dentro do próprio navegador da Microsoft, né, que é o Bing. Né? O ChatGPT, eu acho interessante, assim, ele tem uma capacidade criativa. Não vou entrar aqui nessa discussão de direito autoral, né, porque ele pega pedaços de textos de outras pessoas, tem uma capacidade de criar e escreve outra coisa a partir daquilo ali. Né? Mas na base ele não criou, né? Ele não é um ser humano. O ser humano é que tem a capacidade criativa, mas ele pegou, juntou, modificou e entregou um outro texto, né?
a partir da informação que ele já tinha. Já o Bing, ele não cria, né? Ele reúne informações de maneira inteligente. São duas linguagens diferentes. Eu gostei muito do Bing para pesquisa. Então, se você está aí acompanhando, ainda está um pouco perdido no que nós estamos falando, né? Bing, ChatGPT, Bard, meu amigo, se cuide. Senão você vai ficar igual meu pai lá naquela máquina elétrica. É mais ou menos isso, né? Isso aí. Você não vai conseguir trabalhar. Isso aí. Aliás, você vai trabalhar, mas você não vai ter e aí eu quero que você fale um pouquinho sobre esse conceito, uma exponencialidade na sua atividade. Perfeito, Luiz. Assim, o que você falou, e assim, eu queria tranquilizar a audiência, né? Eu fiz a bagunça, né? Eu queria tranquilizar a audiência, que todo mundo pensa, meu Deus, isso é coisa só de programador. Não. Isso é coisa só de gente jovem. E quando eu chego aqui, né, no instituto, conhecendo e tal, e eu vejo o Luiz Mário. Parecia que era o melhor amigo dele, ChatGPT. Ele fazia assim, boa noite, chat. Aí eu disse, meu amigo, que carinho da pouco no chat. E o chat devolvendo um carinho pra ele. Eu disse, rapaz. Aí eu peguei e conversei com o Silvio Meira, né? Silvio, meu amigo que é juiz, ele trata com carinho o chat. Aí Silvio disse, Rafael, o que a gente tá vivendo é uma mudança, é uma grande revolução. Por quê? Porque antes, quem dominava essas novas tecnologias é só a rapaziada muito jovem, né, que conseguia programar e fazer 10 vezes mais com 10 vezes menos, que basicamente o poder computacional consegue aumentar a produtividade da gente, né? Quando você tem um PROC-V no Excel, por exemplo, você consegue analisar linha a linha. Aí, né, PROC-V? O que danado é PROC-V? É você fazer um encontro de planilhas, mediante uma chave, um CPF, por exemplo, e trazer uma coluna nova e dar esse match, e o que você tem que ter uma técnica para fazer isso, que pouca gente, só contadores fazem isso, ou gente mais que é planilheiro, né? Mas quando isso aumenta a produtividade gigantemente de você olhar processo a processo. É como se você tivesse, por exemplo, um grupo de processo que está concluído para julgamento, outro grupo que está para petição incidental, e você quisesse agrupar essas coisas, com PROC-V você conseguia fazer isso. Antigamente o advogado era linha a linha ou na agendinha dele. Quando vem a tecnologia, ele exponencializa isso, né? Torna muito mais simples e muito mais produtivo o tempo do advogado, né? E o ChatGPT vem para igualar esse jogo. Não só os jovens que sabem fazer PROC-V ou sabem programar, que vão acelerar a produtividade no mundo, e sim quem tem repertório, né? O que Silvio Meira me falou, que o jogo da programação mudou. Quem tem cabeça branca, estudou muito, tem repertório, conhece o que chama de conhecimento em T, que é o que a faculdade da NASA defende, que é a Singularity, que é você ter um amplo conhecimento generalista e ter um conhecimento profundo, que no nosso caso aqui é o direito, e você ligar as pontas. O ChatGPT é perfeito para te ajudar a ligar as pontas. E eu vi Luiz Mário potencializando a atividade jurídica dele, né? Discutindo com o chat, vendo contraposições de um lado, e tentando explicar de maneira muito simples, através de metáfora, que é uma técnica de explicar as coisas de maneira acessível à população. Falar em linguagem simples, que ele ajuda, que nós, do jurídico, Luiz, temos uma deficiência. A gente tem um idioma chamado juridiquês. No Brasil, isso está errado. Eu hoje, coincidentemente, fui dar uma decisão. Uma parte reclamando bastante, demora e tal, enfim, é o grande problema nosso, o grande gargalo nosso, né, que é o tempo do processo, né? Talvez a máquina judiciária possa melhorar muito com essas novas tecnologias, mas enfim, já melhorou bastante, mas tem muito chão ainda para frente. E falando do juridiquês, aí eu escrevi os 2 primeiros parágrafos, porque eu notei que a parte não estava entendendo o assunto. Eu não falei para o advogado, mas me dirijo inicialmente à própria parte. Olha, você está me pedindo isso aqui, e o advogado está alegando que se fosse a pretensão autoral, no caso em tela, é o ato revisional, jurisdicional, da contraprestação paga. Veja que confusão. Eu digo, o que você quer é baixar o preço do plano de saúde, né? Aí, se eu fosse um juridiquês, sob o fundamento jurídico de... Eu disse, pelo motivo de... Pronto. Então, a gente precisa ter uma linguagem mais coloquial. Eu não defendo o abandono da linguagem técnica, não é? Eu não defendo isso. Porque as palavras, juridicamente falando, ela tem
um sentido próprio. Agora, nada impede que a gente alterne uns parágrafozinhos aqui, endereçado ao advogado e endereçado à parte. É até bom para o juiz, porque às vezes o advogado pode jogar a culpa no juiz, o cara lê e diz, não, eu não entendi, mas o meu advogado está dizendo que é mesmo, mas se eu escrever ele entendeu, o advogado vai ter mais dificuldade de jogar na conta do juiz algo que às vezes é dele. Mas por que é que eu estou fazendo esse contexto da linguagem mais clara e da linguagem técnica? Por uma questão simples. Quando você vai falar com a máquina, você precisa dar o contexto, você precisa dar o personagem, né? Dizer qual é o contexto, para que ele possa acertar a resposta. Então, eu preciso dizer à máquina, haja como um juiz, não é? Se eu quero ter uma resposta técnico-jurídica. E eu preciso que você me diga como é interpretada esse artigo Y, copia lá o artigo Y, me dê uma possível interpretação. Ele vai fazer, porque eu quero isso para uma ação, para fazer uma petição inicial. Então eu dei o personagem, dei qual é o meu problema, o comando, o que é que eu quero, e disse para que era. Então ele vai me dar uma resposta mais precisa. Né? Se eu disser haja como um jornalista, ele vai dar uma resposta numa linguagem de jornalista. Então, o diálogo com a máquina, né, ele precisa que você tenha algum conhecimento de como falar com ela. Não é a mesma coisa. Eu acho que está surgindo uma nova forma de comunicação, né? É uma comunicação sua com a máquina. Assim como tem a linguagem do surdo-mudo, a linguagem técnico-jurídica, vai ter essa linguagem com a máquina. Né? Vai ter um vocabulário próprio, vai ter uma estruturação. A gente tem a estrutura gramatical, sujeito, verbo e tal. A gente vai ter uma estruturação de comunicação com a máquina, que vai compor exatamente o que a gente chama prompt, né? Que é o input que eu dou para obter a resposta lá no final. Perfeito, Luiz. E assim, isso que o Luiz falou de conversar com a máquina é fundamental, às vezes, quando você está com um bloqueio criativo. Né? E às vezes, quando você se acostuma só a andar nesse mundo jurídico, você vai ter um cliente lá como advogado, que é um cara, que é um cliente super importante, mas que ele não vai entender seu juridiquês. Aí você vai lá botar um comando, para não falar prompt, que é um comando, né, no ChatGPT, para fazer as perguntas certas para os clientes, né, para que eles compreendam o que você quer e você consiga dar a solução jurídica técnica, mas que à luz do cliente você deixe simples e confortável, que a sua estratégia jurídica é a melhor possível. Você vai ter um amigo e a pessoa que tem repertório, sem ser programador, vai ter uma vantagem infinitamente. Mas Luiz, e o menino novo? Eita, estou começando aqui a advocacia agora. O mercado está saturado, tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. A gente tem mais processos judiciais do que o resto do mundo somado, né? É um negócio assustador. O advogado já entra, rapaz, tô lascado, tô liso. Como é que eu vou fazer para sobreviver? Aí é onde entra o ganho de produtividade com o ChatGPT. Tem uma estrada aberta. Mas aí tem eu como vou você partindo da premissa, eu tenho um repertório. Então eu tenho uma capacidade de criticar o erro dele. Eu tenho uma capacidade de dizer você errou. É mais ou menos estagiário. Meu filho, vai ali, faça uma pesquisa para mim, como o STJ tem entendido sobre isso, isso e isso. Ele vai me trazer alguma coisa, eu vou olhar só, isso aqui não tem nada a ver com o que eu lhe pedi. Perfeito. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu lhe pedi. Não, mas isso aqui tá ok, tá check. Então, esse repertório, o cabelo branco, né, a pista, a estrada, o conhecimento em T, né, a visão grande e um aprofundamento numa linha, numa coluna, permite com que eu use a máquina de maneira melhor. Você que é jovem, que está aqui assistindo a gente e tal, agora eu não preciso mais ler, não preciso mais estudar, não preciso mais, agora o ChatGPT vai me dar. É ler do engano isso. Verdade. É ler do engano. Você precisa estudar muito mais, né, para que você tenha a capacidade de saber aonde a máquina errou. Né? Ela não substitui, por enquanto não substitui, eu digo por enquanto sempre, porque depois que eu vi o ChatGPT, que eu vi essa tecnologia, você nunca respondeu essa dia da manhã. Mas ela não vai substituir você, ela vai ajudar a potencializar a sua produtividade. Né? Rapaz, Luiz, você deu um insight muito importante, né? E isso eu vou parafrasear o nosso Silvio Meira. Silvio Meira diz o seguinte: a IA não vai acabar os empregos. A IA, traduzindo aqui, fazendo analogia para a advocacia, não vai acabar os advogados. Mas quem não usar, esse sim será extinto. Por quê? Porque a IA permite o aumento de produtividade exponencial
e eu acabei não explicando esse conceito de exponencialidade, que é muito interessante, que foge um pouco da nossa lógica de pensar cerebral, que a gente foi moldado há 300 anos na Revolução Industrial, que você tinha que começar a trabalhar 8 horas, porque a fábrica começa a abrir às 8 horas, antes você já deixou seu filho na escola. Na fábrica, vamos dizer, uma esteira de sapatos, por exemplo, o cara que cola a sola tinha que passar para a próxima etapa, que é o cara que costura o couro, e depois a pessoa que bota o cadastro. Se alguém faltasse, por isso todo mundo tinha que estar no mesmo horário, a fábrica parava, né? Por isso que tinha que ser linear. E nosso cérebro foi se acostumando ao pensamento linear. Aí vem toda essa revolução tecnológica e começa a confundir a nossa mente, porque é a diferença para o exponencial. No exponencial, quando você começa com uma vez, você anda 1 metro, um passo, né? Aí daqui a pouco você multiplica por 2, você anda 2 passos. Depois você multiplica por 2 novamente, você anda 4 passos. Depois multiplica por 2, você anda 8. Depois anda 64. Depois 144. Quando chega na posição 30, você andou 1 bilhão de passos, que equivale a dar uma volta no planeta Terra. Veja como é maluco o conhecimento exponencial. E esse conhecimento exponencial é o que a lei de Moore, que é uma lei da tecnologia que se aplica desde 1968, que diz o seguinte, que a capacidade de processamento dos chips, dos transistores, dobra em 18 meses e reduz pela metade do preço. Desde 68 isso vem acontecendo, né? E por isso que a gente tem essa abundância de poder computacional que viabiliza ter um chat, o GPT, o Bard, o Cloud, esses chats novos, essas revoluções da IA, pensando e agindo como se fosse humano, né? Eu vou dar um exemplo, Luiz. Depois eu peço que a audiência veja. Lá na prefeitura, onde eu lidero essa parte de tecnologia, a gente criou praticamente um personal, um aconselhador de exercícios físicos. E parece humano. Quando a gente vê os diálogos das pessoas com esse aconselhador de preparação física, a gente fica impressionado, porque ele tem um zelo, uma cautela, ele passa os vídeos certinho, o que tem recomendação médica, ele pede para ir para o médico, o que tem recomendação para ir para o profissional, ele pede para ir para o profissional. Ou seja, ele aprendeu a ética, ele aprendeu a ter empatia com as pessoas, né? E o que é mais importante, mas quem é que deu isso a ele? É o próprio, é o humano. Então, a fusão entre a inteligência individual, a inteligência artificial, e tem outra inteligência que às vezes a gente ignora, que é a inteligência coletiva. A inteligência coletiva que a gente debatendo aqui, pensando junto, e isso vai fazer com que a humanidade ela continue aí aumentando sua produtividade e resolva o problema de 1 bilhão de pessoas que não têm saneamento, que passam fome. É isso que essa fusão dessas 3 inteligências que vai fazer com que a humanidade resolva esses grandes desafios que ainda persistem no mundo, Luiz. Pois é. Se a gente fosse falar sobre... Não é inteligência artificial, se a gente for falar sobre tecnologia... E aqui eu vou deixar um gancho para a gente fazer um próximo programa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. A automação, né? A automação de processos. Né? Eu vejo os escritórios menores, aqueles escritórios que estão começando ainda, né? Mas já tem alguma robustez. Eles não conseguem, de logo, estabelecer processos organizacionais e ter automação, né? Se perde um pouco de competitividade, né? E hoje a gente tem uma Zapier, né, que faz essa conexão toda, que faz essa... Enfim, é um outro assunto que a gente pode... E que tem inteligência artificial embutida, né, embarcada. Rafael, nós vamos... Bom, acompanha aí depois aqui o nosso canal, né? Rafael é essa simpatia de pessoa, né? Simpático, empático, né? Inteligente, fervilhante. A gente às vezes até nem acompanha. Ele fala ligeiro, Rafael, peraí, volta, devagar, que é acelerado das ideias. Um apaixonado por tecnologia. O bate-papo, eu acho que já deu para provocar um pouco. Vamos ver se a gente fala em outros programas de maneira mais específica, não só sobre inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham gostado. Rafael, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Se despeça aí. Foi maravilhoso, Luiz, e gostei do seu gancho de a gente falar aí sobre automação, que inclusive combinada com IA
pode aí revolucionar a sua relação com seus clientes. Você dá feedback contínuo para os seus clientes, que isso realmente demanda muito tempo do advogado, mas se quem não cuida do cliente, perde o cliente, né? Isso. Você tem que cuidar dos processos, e nos processos ele também pode te ajudar a classificar processos, né? E fazer aí uma relação entre equipes para também coordenar essa inteligência coletiva. E vai ser um prazer a gente fazer outro bate-papo por isso, Luiz, sobre isso. E eu saio daqui muito feliz e convidando a todos para entrar nesse mundo, porque a gente vai ver inúmeros Davis vencendo de Golias, como a gente viu há 3.000 anos atrás, né? E a gente pretende que os Golias de hoje, que quem tenha visão, façam cursos como aqui no Instituto Luiz Mário Moutinho e continue aí no topo da crista da onda da advocacia. Vamos lá, Luiz. Maravilha. Vamos transformar isso num programa. Boa. Show. Um abraço. Um abraço, turma. Um abração, turma. Tchau, tchau.